Então, de volta, pessoal, continuando aqui a nossa parte 2 do nosso item 5.4, a gente vai falar aqui sobre estratégias de gerenciamento de risco. Uma vez concluída a análise de risco, a administração deve abordar cada risco específico. Existem várias estratégias possíveis de gerenciamento de risco ou respostas ao risco. Aceitação ou tolerância, evitação, né? Você evitar aquele risco, fazer uma cessão ou transferência, redução ou mitigação, ou rejeitar ou ignorar. Uma possível resposta final, mas inaceitável ao risco, é rejeitá-lo ou ignorá-lo. Negar a existência de um risco ou esperar que ele nunca se concretize não é uma resposta válida, prudente e cautelosa ao risco. Aquele lance lá de tô invisível, com risco não cola. Não tem como. E aí, vamos ver cada um desses riscos aqui para a gente ver do que se trata. Vamos falar aqui de acceptance, né, que seria aceitar o risco, né? Você simplesmente vai aceitar ou ter uma certa tolerância àquele risco ali, né? E o que seria isso? É a decisão tomada pela gestão a partir da análise custo-benefício, das possíveis salvaguardas e da determinação de que o custo da contramedida é muito superior ao possível custo de perda devido a um risco. Também significa que a gestão concordou em aceitar as consequências e a perda se o risco se concretizar. Na maioria dos casos, aceitar o risco exige uma declaração claramente escrita que indique por que uma salvaguarda não foi implementada, quem é responsável pela decisão e quem será responsável pela perda se o risco se concretizar. Geralmente na forma de uma carta de assinatura, né? Meio que um termo de responsabilidade, algo assim. A decisão de uma organização de aceitar o risco baseia-se em sua tolerância. O que acontece, pessoal? O que seria essa parte de aceitar o risco? Você simplesmente sabe que tem um risco, mas você fala assim, olha, se acontecer, eu vou aceitar esse risco. Por exemplo, imagina aí que na sua cidade, no seu bairro, aí acaba muita energia. Você trabalha com um computador, seu computador ali, às vezes é um notebook, tem uma bateria e tudo mais, mas você não tem uma bateria, por exemplo, para você colocar, ou não ter um no break, por exemplo, você colocar no seu roteador. Então, se acabar a energia, você sabe que você vai ficar sem internet, mas você não vai perder todos os seus dados, a não ser que seja online, porque seu computador ele tem bateria. É um risco? É um risco. Mas você fala assim, poxa, como é que eu vou fazer para me fugir desse risco? Normalmente acaba a energia, mas aí a internet continua funcionando, né? Caso você tenha um no-break, o sinal vem por fibra, enfim. E aí você fala assim, poxa, eu vou olhar um no-break aqui. Aí você vai olhar um no-break lá, o no-break custa R$500. Aí você fala assim, poxa, R$500, mas acaba a energia aqui uma vez por semana, e acaba e fica meia hora e volta rápido. R$500 não paga esse risco. Então o que você faz? Simplesmente vai aceitar. Se acontecer, você sabe que pode ter aquele risco ali de perder algumas informações ou ficar sem internet e tudo mais, mas é um risco. Mais ou menos isso que acontece em uma empresa, né? Olha, tem esse risco aqui, e aí? A gente vai cobrir isso? Ah, quanto que é? É tanto. Aí a empresa vê se compensa ou não. Obviamente, a contramedida ela tem que ser muito mais barata do que a perda ali, a possível perda, né? Senão não faz muito sentido você tentar cobrir isso aí. Mais fácil você aceitar. Fazendo um exemplo mesmo, né, mais ou menos no prédio aí. Ah, o prédio fica sem energia todo ali. Ah, eu preciso comprar um grupo gerador e fazer a adequação de toda a minha infraestrutura da parte elétrica ali. Quanto vai ser isso? Ah, tantos R$1.000. Poxa, não compensa. É melhor eu perder meio dia de trabalho e mandar todo mundo embora e assumir essa perda de um dia do que comprar um grupo gerador, ter que manter isso e tudo mais, entendeu? Isso é um exemplo. Por mais que a gente fale assim, pô, a gente vai aceitar um risco? Alguns riscos a gente simplesmente aceita. Seguindo aqui para avoidance, que seria a parte de evitar o risco. Uma variação de atribuição de risco é a evitação de risco. Esse é o processo de selecionar opções ou atividades alternativas que têm menos risco associado do que a opção padrão, comum, conveniente ou barata, enfim. Por exemplo, escolher voar para um destino em vez de dirigir é uma forma de evitar riscos. Outra variação de atribuição ou evitação de risco é dissuasão de risco. Esse é o processo de implementar dissuasores para potenciais violadores de segurança e políticas para encorajá-los a não tentar atividades violadoras. Alguns exemplos incluem implementação de auditoria, câmeras de segurança, guardas de segurança, detectores de movimento, autenticação forte e deixar claro que a organização está disposta a cooperar com as autoridades e processar aqueles que participam de cybercrime. O que acontece, pessoal? Como eu disse para você, a parte do evitar o risco, você simplesmente só vai evitar um risco se você mudar aquela medida que você está fazendo. Como ele traz aqui o exemplo, escolher voar para um destino em vez de dirigir, uma forma de evitar risco. Tá, vamos lá. O que seria o risco aqui? Seria, você tem que ir para um lugar. Tá, mas é o risco de acontecer alguma coisa?
é um risco, é um risco. Como que você vai dirimir isso, né? Vai diminuir isso aí? Escolhendo um meio de transporte seguro. Tá, beleza. E aí tem um risco de sofrer um acidente caso você vá de carro. O que você faz? Eu posso pegar um carro que tem um airbag. Eu tô tentando mitigar esse risco. Se acontecer um acidente, né, vai diminuir ali. Eu vou contratar um motorista, outra forma de mitigar. Eu não vou de carro. É uma forma de evitar o risco. Porque se eu vou de moto para algum lugar, existe o risco de eu sofrer um acidente de carro? Existe, alguém de carro bater em você. Não, mas se você não tá dirigindo um carro, então não tem como aquele risco acontecer. Então, assim, a parte de evitar o risco, não sei se você vai lidar com isso, a parte de gerenciamento de risco, mas a parte de evitar ela sempre tem essa ligação. De você simplesmente vai quebrar aquilo ali. Você simplesmente não vai lidar com aquela origem do risco. Como aqui eu trouxe exemplo. Se você vai voar ao invés de dirigir, você vai evitar o risco de você sofrer um acidente, por exemplo. E transferir o risco, que esse é o mais legal, né? É o que a gente mais utiliza. Que é você atribuir ou você fazer a transferência de risco, né? Você vai colocar o custo daquela perda do risco ali em outra entidade, outra organização. A aquisição de seguros e a terceirização são formas comuns de atribuição ou transferência de risco. Seguro, né? No caso aqui do exemplo do carro. Se acontecer um acidente, pode ser que o acidente seja, né, um acidente ou um incidente, sei lá, furou um pneu, contratar um seguro, contratar algum tipo de serviço assim, você vai tentar mitigar aquele risco ali. Na verdade, mitigar não, você vai transferir aquele risco, né? Contratação de seguro de uma forma geral mesmo, carro foi roubado, mas não, você transferiu para o seguro, eu tô pagando para você aqui uma porcentagemzinha aqui, se acontecer algum problema, você vai me resguardar, porque eu tô transferindo o risco para você. Acho eu. É o que normalmente mais acontece. Você tem um determinado risco ali, você contrata uma empresa especialista para lidar com aquilo ali. Então você tá transferindo o risco para ela. E aí, ligado nessa parte de seguro, né, de transferência, a gente tem um Cyber Security Insurance, que seria a parte de seguro cibernético, ou seguro de segurança da informação. É um tipo de seguro projetado para ajudar as empresas a mitigar os riscos financeiros associados às violações de segurança cibernética. Esse tipo de seguro pode cobrir despesas associadas a uma recuperação de dados perdidos, reparo de sistemas danificados, notificação de clientes, ações legais, bem como outras despesas relacionadas a uma violação de segurança cibernética. As políticas de seguro cibernético variam de acordo com a seguradora, mas geralmente são personalizadas para atender às necessidades de segurança de uma organização específica. As empresas podem optar por contratar um seguro cibernético como parte de sua estratégia geral de gerenciamento de riscos da segurança da informação. Você terceiriza alguns tipos de serviço com essa parte, né? Contrata um SOC ali, não chega a ser bem um seguro, mas você está terceirizando aquilo ali também. Mas tem essa parte de seguro cibernético aí. Eu já vi algumas empresas oferecer esse serviço, mas nunca cheguei a adentrar, né, para ver ali, tentar fazer uma reuniãozinha, uma apresentação para ver como é que isso funciona. Mas eu já vi eles, a gente tem o seguro aqui e tudo mais, mas nunca cheguei a adentrar nisso aí. Mas bastante interessante, que é um conceito que a prova traz aí. Mitigação, que seria reduzir os riscos, né, ou mitigar os riscos, é a implementação de salvaguardas, controles e contramedidas para reduzir ou eliminar vulnerabilidades ou bloquear ameaças. Escolher a contramedida mais econômica ou benéfica faz parte do gerenciamento de risco eficiente. Por mais que a gente saiba que essa parte aí de mitigação, tem um risco ali, eu vou fazer tal coisa para diminuir ele, né, para reduzir ele ali. Às vezes você transferir é uma forma de você reduzir, eu vou reduzir esse risco transferindo para alguém. Eu tenho um risco aqui de minha rede sofrer ataque de ransomware. Poxa, eu vou contratar uma empresa especializada que vai colocar um firewall aqui, vai colocar configuração de endpoints, vai fazer uma topologia bacana. Tô mitigando esse risco? Tô. Eu tô transferindo esse risco também. Beleza, pessoal? Como eu disse para vocês aqui, item grande, e a gente superou mais um grande tópico aqui. Parte 3, a gente vai começar a falar sobre análise de risco, que também tem várias coisas envolvidas ali. Não esqueça de deixar um feedback, que é bastante importante. Forte abraço, até a próxima aula.